E só aproveitando aqui para compartilhar aqui, ó, a Priscila Rego deixou aqui o seu boa noite a todos, que live super especial com as minhas pessoas preferidas e o melhor neurologista do mundo. Obrigado. Olha, vou agradecer em nome de todos aqui. Sei que as pessoas preferidas são Gisele, Priscila e o doutor aqui, mas deixo meu agradecimento aqui em nome deles. A Laila Menezes também deixou aqui seu boa noite. A Solange Gouveia também deixou aqui. E Cearim Lopes deixou aqui o seu boa noite também. Agradeço a todo mundo. Pessoal, participem com as suas perguntas, tá? Aproveitem a oportunidade. Gisele, Priscila, por favor. Eu queria começar primeiro o seguinte, doutora, boa noite. Você é especializada em doença desmielina. Eu já nem gosto de falar que eu não gosto da mielina, porque como eu tenho problema com a mielina, eu não gosto nem de falar dela. Mas a verdade é o seguinte, para quem está assistindo, a gente tem um público bacana em Portugal também. A gente está falando com muita gente do mercado corporativo, tá? Então, assim, quais seriam os primeiros sinais que uma pessoa tem de uma doença desmielinizante que ela devia já, talvez, procurar um médico? Porque, assim, a gente, antes de ser diagnosticado, muitas das pessoas foram diagnosticados com AVC, com outras coisas. Então, assim, qual seria um sinal de uma pessoa procura um médico que pode ser uma doença? Vá para o neurologista primeiro. Vamos começar por aí. Vamos começar pelo começo hoje. Então, coincidentemente, eu acabei de fazer uma live para o meu canal, Esclerose Múltipla Rio, sobre isso. Então, depois vocês também podem ter acesso a esse conteúdo. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Né? Na verdade, dentro da minha rede social, que é o Esclerose Múltipla Rio, eu abordo todos esses temas. É importantíssimo nós termos esse tipo de abordagem, esse tipo de direcionamento a pessoas que precisam realmente esclarecimento. Então, essa talvez seja a principal coisa, né? Como suspeitar da doença, como que o médico, a gente está falando de médicos que às vezes não têm um conhecimento grandioso sobre a doença e pacientes totalmente leigos no problema. Né? Então, existe uma estatística, medicina é uma ciência baseada em estatística. Né? E quando nós estratificamos os sintomas comuns de início dessa doença, nós temos 3 tipos de manifestações mais típicas. Então, a primeira delas são manifestações que podem estar dentro de vários tipos de doença, que são sintomas de sensibilidade no corpo. Imagina uma pessoa que desenvolva uma dormência na mão, uma dormência no braço, um formigamento nas pernas. Esse sintoma, a gente considera dentro da neurologia um fenômeno sensitivo. E essa disfunção sensitiva, ela não é exclusiva da esclerose múltipla. Então, o paciente que tem a hérnia de disco no pescoço, ele pode ter uma dormência no braço. Um paciente que dorme em cima do braço numa noite, pode acordar com o braço paralisado, já seria uma manifestação motora, mas isso acontece. Então, quer dizer, existem muitas outras causas, às vezes, para manifestações sensitivas, mas quando essa manifestação ela dura mais do que um dia completamente, ou seja, 24 horas permanente no seu organismo, ou até aumentando a sua intensidade ao longo desse tempo, você precisa procurar ajuda. Né? O problema é que, habitualmente, o neurologista não é o primeiro a ser acessado. Né? Primeiro, eu posso dizer que o ortopedista é acessado, porque as doenças da coluna são muito mais comuns que as doenças neurológicas, como essa. Né? Então, top 1, como eu disse no meu canal hoje, top 1 sintoma de início da doença, alterações em relação à sensibilidade do corpo. Top 2, disfunção da visão, ou seja, paciente que começa a enxergar embaçado, começa a enxergar turvo, começa a ter dor no olho, porque é uma síndrome que entra disfunção visual, inflamação do nervo óptico e dor também ocular. Isso se chama neurite óptica. Habitualmente, na esclerose múltipla, a neurite óptica ela é de um olho só, não acompanha os dois simultaneamente, mas também não é impossível que seja dos dois. Então, nós temos que estar atentos. E aí, quando o paciente vai buscar ajuda no oftalmologista, porque, obviamente, é um fenômeno visual, ele, às vezes, não é bem avaliado.
o oftalmologista não enxerga que aquilo ali é um problema neurológico, porque ele avalia o olho e não vê nada no olho. É claro, porque a doença não está no olho, está no nervo atrás do olho. Então, o oftalmologista, às vezes, libera o paciente sem ter um diagnóstico correto daquele momento. E o terceiro sintoma mais comum de início dessa doença é o que nós chamamos de diplopia, que é a visão duplicar. Ou seja, um paciente que, de repente, começa a enxergar duplo. Aí, novamente, quem ele vai ver? O oftalmologista. E, habitualmente, o oftalmologista pode ou não ajudá-lo frente a isso. Mas existem vários diagnósticos que devem ser analisados antes de se culpar uma doença rara como a esclerose múltipla. Por isso que na medicina, na neurologia que eu faço, a esclerose múltipla é uma doença de exclusão. Você primeiro tem que varrer todos os diagnósticos que seriam mais comuns para aquele sintoma. Se você não encontrar, aí você vai adiante pesquisar uma doença mais rara como essa. Por isso que, às vezes, o médico generalista, ele às vezes, infelizmente, não consegue dar o próximo passo, porque ele só enxerga superficialmente o problema e não consegue avaliar com mais profundidade o paciente. E aí, ainda existe um problema. Essa é uma doença inflamatória. E a inflamação pode regredir espontaneamente. Imagina que você está com o olho turvo. Espera uma semana para marcar um oftalmologista. No dia anterior, o seu olho melhora. O que você vai fazer? Você vai à consulta? Muita gente não vai. Melhorou o olho, não tem mais nada. Então, quer dizer, houve uma regressão da doença, uma remissão da doença espontânea, sem necessidade de tratar, de usar nada. E o paciente passa por esse episódio desapercebido e alguns meses ou anos depois, outra coisa acontece. E aí se lembra, olha, eu tive uma perda visual de alguns dias, mas meu olho melhorou. Aquilo ali já era o início da doença. Então, existe muita complexidade na identificação e no reconhecimento disso que nós chamamos de surto. Oi, eu sou a Priscila e se você gostou desse trecho da entrevista da revista Raros, clica aqui no link de descrição para receber a sua revista Raros gratuitamente. Beijo!